Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno falando aqui. E esse vídeo é para a gente comentar aí, fazer a análise da redação 1. Foi uma das atividades da primeira semana de curso. Vocês receberam essa redação, um documento na semana passada. Foi solicitado que vocês fizessem a leitura, buscando aí as qualidades e os defeitos do texto, tá? Antes de começar a análise propriamente dita, deixa eu dizer a vocês como que essa redação chegou até mim. Quando esse curso começou a ser pensado, eu solicitei a um grupo de estudantes do IFMG que reunisse para mim redações que poderiam ser deles, poderiam ser de amigos, de vizinhos, de parentes, enfim, desde que as redações tivessem sido feitas para o contexto do Enem, tá? Então as redações, eu recebi várias redações, não sei de quem que é essa redação aqui. Essas redações têm as características que são analisáveis, aí, que são avaliáveis dentro do contexto do Enem, certo? Eu não tenho o tema da redação, mas tenho aí o título, o papel do jovem na sociedade brasileira. Antes de fazer a leitura, vejam lá, esse aqui é o nosso formulário, Vocês vão fazer a redação aqui, como vocês já sabem. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês e não se esqueçam que a subturma vocês vão deixar em branco, tá? Esse espaço vai ser preenchido pela equipe que executa aí o projeto, tá bom? Pois bem, título do texto, papel do jovem na sociedade brasileira, ok. O autor começa lá pra gente, segundo a lei de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Segue de maneira análoga as mesmas mudanças que o jovem brasileiro proporciona em meio à sociedade a qual vive. Sob esse viés, vale ressaltar que desde o período ditatorial, a população analisa as ideias do jovem como algo novo e perigoso, fazendo com que sejam rapidamente descartadas. Porém, deve-se sempre lembrar o nível de ensino e conhecimento, acompanhado de uma busca incessante de ajudar nas transformações sociais, demonstrando a força desses cidadãos. Paro aqui um pouquinho, vamos respirar. Observem que o autor do texto ele começa com uma citação, Aqui está a citação dele. Segundo a lei de Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é legal, bacana, bom. É importante usar a citação, Isso aí é um processo que nós chamamos de intertextualidade. Tem que ter intertextualidade, isso valoriza o texto, mas essa intertextualidade ela precisa ser feita de maneira coerente, É necessário falar, ter essa citação e relacionar a citação com as ideias do texto, coisa que, ao que me parece, o autor do texto não consegue fazer. Querem ver só? Se ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, parece que não existe nada 100% novo. Tudo foi reformulado. Vocês concordam? Aí ele vem aqui, segue de maneira análoga as mesmas mudanças que o jovem brasileiro proporciona no meio da sociedade a qual vive. Ou seja, fica parecendo que as mudanças que o jovem brasileiro proporciona na sociedade em que ele vive não é uma mudança o quê? Nova. É uma mudança o quê? É uma mudança que tem relação aí com aquilo que foi transformado. Concorda comigo? Então o jovem não cria coisa nova, porque nada se cria. Ele apenas copia, ele apenas transforma coisas que já existem. Essa é a ideia. Ok. Sob esse viés, vale ressaltar que desde o período ditatorial, olha lá o que o autor do texto coloca pra gente, opa, legal. Desde o período ditatorial, ele faz aí pra gente uma referência à história. E é importante demonstrar esse conhecimento, Quem já fez o Enem aí deve lembrar. É importante colocar as informações que foram adquiridas ao longo da sua formação. E certamente, período ditatorial, história do Brasil, ele estudou, quer usar aí na redação dele. Tá, aí vem a pergunta, mas será que ele fez isso de modo adequado? Sob esse viés, vale ressaltar que desde o período ditatorial, a população analisa as ideias do jovem como algo novo e perigoso. E eu vou dizer para vocês, não foi bem empregado. Por quê? Quando ele põe lá pra gente que desde o período ditatorial, a população analisa as ideias do jovem como algo novo, fica parecendo que antes do período ditatorial a população não fazia isso, o que não é verdade, A sociedade conservadora, desde sempre, analisa as ideias do jovem como algo perigoso, como algo novo, concordam? Então, o que aconteceu aqui? Ele usa, sim, um argumento histórico, ele tem um mecanismo histórico, mas a relação que se faz com essa citação do momento histórico não está condizente com aquilo que se deveria colocar aí como ideia na redação dele, ok? Aí ele continua, a população analisa as ideias do jovem como algo novo e perigoso. Aí vem a minha pergunta, tá, mas as ideias do jovem é algo novo e perigoso? Isso não é não. Por quê? Porque o jovem não cria nada, Tudo se transforma, olha lá, eu retomando aqui de novo a ideia inicial do texto dele. Então parece que as ideias ficam meio quebradas aqui ao longo do texto, Ele tem a ideia de começar pelo Lavoisier, ele cita a ditadura militar,
com um propósito que não é atingido. Concorda comigo? E ele fala em seguida que a população analisa as ideias do jovem como algo novo, só que não é. Ele mesmo fala que não é nada novo, é algo que é transformado, fazendo com que sejam rapidamente descartadas, ou seja, as ideias do jovem, né, que não são ideias novas, são ideias descartáveis. E ele continua, porém, deve-se sempre lembrar o nível de ensino e conhecimento acompanhado de uma busca incessante de ajudar nas transformações sociais, demonstrando a força desses cidadãos. Olha aqui uma incoerência. Como que ele vai dizer que o jovem tem força, né? Se o jovem consegue fazer aí a transformação social, se antes no texto dele ele diz que as ideias do jovem são rapidamente descartadas? Uai, se as minhas ideias são rapidamente descartadas, significa que eu não tenho muito poder de fazer o quê? Transformações sociais, muito menos demonstrar a minha força. Certo? Bom, Bruno, mas não tem nada bom aí, não? Lógico que tem, né? Olha lá. Segundo a lei de Lavoisier, essa expressão que nós chamamos de expressão adverbial, né? Sob esse viés, olha aqui, outra expressão adverbial, percebe? Tem aqui uma conjunção, porém, veja que eu tenho uma estrutura que vai se repetindo, olha lá. Segundo a lei de Lavoisier, vírgula. Sob esse viés, vírgula. Porém, vírgula. Indubitavelmente, vírgula. Além disso, olha lá, ó, vírgula. Posteriormente, vírgula. Portanto, aqui embaixo, olha lá, vírgula. Ah, apareceu aqui, ó, enxerguei um ademais, vírgula. Notaram? Se a gente procurar, deve ter mais. Olha aqui, ó. Dessa forma, vírgula. Bom, o que ele está fazendo aqui? Isso aqui, ele foi bem esperto, porque isso vai contar ponto para ele. Por quê? Porque são chamados mecanismos de coesão, tá? É algo que a gente vai ver mais para frente aí no curso também. O que são os mecanismos de coesão? São palavras, são expressões que servem para juntar, para introduzir pensamentos, juntar pensamentos, ligar informações. Se você utiliza isso aí no texto, você consegue demonstrar que você tem conhecimento em uma das competências que são avaliadas aí, tá? Que é a competência, exatamente a competência que trata dos conhecimentos, dos mecanismos linguísticos necessários para construir a argumentação do texto, certo? Vamos dar uma olhada no segundo parágrafo. Indubitavelmente, a sociedade brasileira evoluiu muito nas últimas décadas. O Word é danado, ele está me mostrando aqui que o últimas deveria estar acentuado e não estava, né? Indubitavelmente, a sociedade brasileira evoluiu muito nas últimas décadas no que se refere à educação. Tal processo remete-se à busca por uma oportunidade de trabalho, na qual, na maioria dos casos, necessita-se de um currículo carregado. Posteriormente, o conhecimento obtido por esses profissionais é utilizado em inovações que mudam completamente o ambiente brasileiro. Ademais, essas inovações estão atreladas à busca por melhorias, característica fundamental do povo brasileiro, do jovem brasileiro. Parar e pensar um pouco nesse parágrafo, porque me parece que ele se perde aí também, né? Onde é que ele se perde? Bom, ele não está falando aqui do papel do jovem na sociedade brasileira, então agora parece que ele fala de educação, ele muda completamente o tema, né? E onde é que está a relação entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo? Será que basta utilizar esse indubitavelmente que a ligação entre o primeiro e o segundo parágrafo são feitos? Temos que pensar nisso, ok? Vamos voltar lá no parágrafo. Indubitavelmente, a sociedade brasileira evoluiu muito nas últimas décadas no que se refere à educação. Está dizendo que teve progresso, né, na área de educação. Ok. Tal processo, olha aí de novo, né, estrutura e vírgula, remete-se à busca por uma oportunidade de trabalho. Uai, mas pera lá. A sociedade brasileira evoluiu no que se refere à educação. A educação evoluiu porque as pessoas buscam oportunidade de trabalho? Isso quer dizer que se as pessoas não buscassem oportunidade de trabalho, a educação não ia evoluir? Notaram? Perceberam que aí existe também uma pequena nebulosidade nesse pensamento? Tá? Esse processo, olha o que ele fala lá, que é o processo da evolução da educação, correto? Remete-se à busca por uma oportunidade de trabalho. Então fica parecendo que se as pessoas não buscassem oportunidades, a educação não iria evoluir. Na qual, na maioria dos casos, necessita-se de um currículo carregado. Você fala, mas o que ele está falando aqui, gente? Ele não estava falando de educação, ele estava falando de formação, e agora ele já está falando de currículo carregado. É muito importante tomar cuidado com isso aqui, viu, pessoal? A linguagem figurada, ela deve ser evitada, tá? Bruno, mas não pode usar? Mas pode, claro que você pode usar a linguagem figurada, desde que você saiba exatamente onde você está colocando o seu pé, né? O que é um currículo carregado? O que é isso? E o que o currículo carregado tem a ver com a evolução da educação, que é assunto que inicia aí o parágrafo desse autor, dessa redação, certo? Então tomem cuidado aí com a linguagem figurada.
Posteriormente, conhecimento obtido por esses profissionais, olha aqui, ó, essa vírgula não existe. Né? Lição 1, lá, de língua portuguesa, não devemos separar o sujeito, aqui está o sujeito, ó, conhecimento obtido por esses profissionais, do predicado, olha aqui, é utilizado em inovações que mudam completamente o ambiente brasileiro. Existe uma regra de gramática que fala isso, que nós não devemos separar o sujeito do predicado por meio de vírgulas, e foi o que ele fez aqui, tá? Conhecimento obtido por esses profissionais é utilizado em inovações que mudam completamente o ambiente brasileiro. Olha que interessante, olha lá. Se é inovação, a inovação é algo criado. Retomando aqui o primeiro parágrafo. Ele fala que nada se cria, e agora ele fala inovação. A inovação é algo que não existia e passou a existir, portanto é algo criado, correto? Então ele se contradiz aí, tá? É utilizado em inovações que mudam completamente o ambiente brasileiro. Mudam completamente. Nossa, será que mudam completamente mesmo? Descobrir uma coisa nova, mudar completamente a população brasileira. Esse completamente aí está meio forte, né? Está muito generalizante, tá? Cuidado com isso aí, porque isso pode comprometer a compreensão do texto. Ademais, essas inovações estão atreladas à busca por melhorias, característica fundamental do jovem brasileiro. Além disso, então parece que ele, com além disso, ele vai adicionar argumentos, né? Deve-se lembrar da busca que os jovens têm, olha aqui, ó, concordância verbal. Os jovens têm, o plural, tem aquele acentozinho, tá? Então, além disso, deve-se lembrar da busca que o jovem tem de ajudar nas manifestações sociais do Brasil, do país. Deve-se lembrar da busca que o jovem tem de ajudar? Isso aqui não é a mesma coisa que dizer, além disso, o jovem faz, o jovem promove manifestações sociais no Brasil? Olha o que ele coloca aqui pra gente. Deve-se lembrar da busca de ajudar. Deve-se lembrar da busca de ajudar. Que complicado, né? Floreou demais. Tem a ideia, quer passar a ideia, mas não soube como fazer de forma objetiva. Então ele poderia simplesmente dizer pra gente, além disso, os jovens promovem manifestações sociais no país. Ponto final, tá? Prova disso foi o movimento Direta Já, criado na época da ditadura. Olha que fetiche que esse cara tem com ditadura, né? Prova disso foi o movimento Direta Já, criado na época da ditadura, que teve o apoio popular e contava com sua grande maioria de novos cidadãos, onde não só demonstravam participação, como teve grande importância para garantir a liberdade da população para buscar os seus direitos. Visto isso, ressaltamos o papel jovem nesses movimentos. Vamos parar um pouquinho nesse terceiro parágrafo, vamos voltar lá no início. Além disso, deve-se lembrar da busca que os jovens têm em ajudar nas manifestações sociais do país. Já comentei sobre isso. Prova disso foi o movimento Direta Já, criado na época da ditadura, que teve o apoio popular e contava em sua grande maioria de novos cidadãos, onde, esse onde aqui, eu costumo implicar muito com ele, porque o onde, ele sempre vai se referir a lugar. Eu digo para vocês, Belo Horizonte é a cidade onde eu moro. O IFMG é a escola onde eu trabalho, porque indica lugar mesmo, né? Lugar físico. Só que aqui a gente não tem isso não. Vejam lá. Prova disso foi o movimento Direta Já, criado na época da ditadura, que teve o apoio popular e contava em sua grande maioria com os novos cidadãos. Ponto. Esse onde, do jeito que ele está aí, ele está se referindo, ele está retomando novos cidadãos, e novos cidadãos não é lugar, percebem? Então não poderia ser esse onde. Então poderia colocar nesse movimento, qual movimento? O movimento da Direta Já, ou naquele período, qual era o período? Era o período das Direta Já. Vejam que eu estou jogando por uma relação muito mais de tempo, né? Naquele momento, naquele período, naquela época, isso é tempo. Diferentemente do que coloca o autor do texto. Ele coloca onde, que é lugar, tá? Então vamos tirar aquele onde, vamos colocar, né? Naquele momento, ou naquela época, não só demonstraram participação, como tiveram, né? Quem foi que demonstraram? Foram os jovens, é plural, a ideia aqui é plural. Então eles tiveram grande importância para garantir a liberdade da população. Não precisa disso, né? Se eles têm liberdade para buscar aí, se eles querem garantir a liberdade da população, claro que a liberdade já é também um direito. Olha aqui, informação desnecessária. Visto isso, ressaltamos o papel do jovem nesses movimentos. Não vejo a menor necessidade desse trecho aqui no texto, tá? Ou ele poderia colocar, né? Isso comprova
papel do jovem nesses movimentos? Talvez possa, tá? Mas é desnecessário. Portanto, seguindo o slogan apareceu com M, é com M. Red Bull te dá asas. Eu achei isso aqui muito ruim, viu, pessoal? Muito ruim. Ah, mas está citando também, tá? Gente, mas vamos fazer citação de pensadores, vamos fazer citação de filósofos, de poetas, de historiadores, né? De intelectuais, e não de uma propaganda de bebida, que não é uma bebida alcoólica, mas é quase uma bebida alcoólica, né? Por que as pessoas tomam Red Bull? Para ter asas, né? Para ter a onda da asa, tá? Então vamos tomar cuidado com esse tipo de construção, com esse tipo de intertextualidade. Já que vamos fazer uma citação, vamos citar pessoas de respaldo, né? Vamos citar pessoas de representatividade social e não uma propaganda como Red Bull. Portanto, seguindo o slogan Red Bull te dá asas, cabe à Secretária Nacional da Juventude. Vejam que secretária é secretaria, ele queria falar de secretaria, mas ele colocou um acento lá, ficou Secretária Nacional de Juventude. Não dá. Gente, muito cuidado com a acentuação das palavras. Secretária é diferente de secretaria, né? Óbvio. Então, seguindo aí o slogan Red Bull te dá asas, cabe à Secretaria Nacional de Juventude realizar campanhas e palestras por meio de instituições privadas relacionadas aos jovens. Eu achei isso aqui muito estranho. Porque quando nós pensamos em Secretaria Nacional de Juventude, na mesma hora me remete aqui, na minha cabeça, na de vocês possivelmente, o poderio público, não é? O governo federal, porque é Secretaria Nacional de Juventude. Mas vejam que a proposta do autor aí do texto é: a Secretaria Nacional de Juventude tem que realizar campanhas com as instituições privadas. Então fica parecendo que nós temos aí a aplicação do dinheiro público em uma instituição privada. Notaram? Essa ideia, ela me soa inoportuna, tá? Então tome cuidado aí. Fico sem entender, chego aí ao finalzinho desse pensamento, fico sem entender qual é a relação com Red Bull te dá asas. Isso aqui não está descendo legal, isso aqui não está bacana. Poderia simplesmente, olha lá, tira isso tudo, cabe à Secretaria Nacional de Juventude realizar campanhas e palestras por meio de instituições filantrópicas, talvez, por meio de instituições ONGs, talvez, né? Mas não instituição privada, relacionadas aos jovens, a fim de garantir apoio em seus movimentos. Pera lá. A Secretaria vai realizar campanhas e palestras a fim de garantir apoio em seus movimentos. Movimento de quem? Movimento da Secretaria? Não, Bruno, você está forçando a barra. É claro que é o movimento dos jovens. É claro, não. A gente sabe que é, porque seria impossível, camarada, né, dizer que a Secretaria Nacional de Juventude quer apoio dos jovens nos movimentos feitos pela Secretaria Nacional de Juventude. Mas a ambiguidade existe. O significado ele pode ser atribuído, sim. Esses movimentos podem ser entendidos como sendo os movimentos da Secretaria Nacional de Juventude. Percebem? Então existe uma ambiguidade aí, e essa ambiguidade não deve ocorrer na redação, tá? Então, Bruno, o que é ambiguidade mesmo? Dois sentidos. Quando a gente consegue perceber que esses seus aqui pode estar tanto relacionado à Secretaria Nacional de Juventude quanto aos jovens, ok? Ao mesmo passo que assegure aos estudantes o poder da juventude em nossa sociedade. Gente, isso aqui é chover no molhado, né? Precisamos de uma Secretaria Nacional de Juventude que assegure ao estudante o poder da juventude. Isso aí, que coisa estranha. O poder da juventude é ser jovem. Não é verdade? Então, por que a Secretaria Nacional de Juventude tem que assegurar aos estudantes o poder da juventude? Que coisa esquisita, né? Que pensamento mais frouxo, que pensamento mais bambo. Dessa forma, os jovens terão noção de sua força de poder para realizar os movimentos populares com o objetivo de fortalecer a nação. Está aqui uma outra informação que me soa como inadequada. Ele está dizendo que os jovens terão noção de sua força. Se os jovens terão noção de sua força, significa que os jovens não têm essa noção. Mas como assim que o jovem não tem essa noção? Se o próprio autor do texto disse lá para a gente, no terceiro parágrafo, né, que os jovens já se uniram lá no movimento Direta Já. Visto isso, ressaltamos o papel dos jovens nesse movimento. Ele fala aqui que os jovens participam dos movimentos. Se o jovem participa de movimentos sociais, e ele tenta falar isso o tempo todo no texto dele, por que o jovem precisa ter noção da força? Ele já tem essa noção, percebe? Então a conclusão do texto ela também está comprometida, tá? Seu Bruno, mas você falou mal do texto o tempo todo, isso aqui é uma redação nota 0? Não, lógico que não. Não é uma redação nota 0, não é também uma redação nota 1000, né?
mas é uma redação que fica aí entre 50% e 60% certamente, tá? Não é papel meu mostrar para vocês hoje como que seriam feitas aqui essas avaliações, ok? Nos próximos encontros quando nós começarmos a discutir com mais propriedade essas competências, vou passar a fazer análise considerando também esse quadro avaliativo, certo? Bom, muito bom trabalho aí a vocês, tá, nessa semana. Espero que tenham gostado aí da análise de redação. Na semana que vem, já vou fazer uma análise de uma das redações que será produzidas por vocês, cursistas, ao longo dessa semana. Tá joia? Um abraço para vocês e até breve.